Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e vamos fazer uma viagem por nossa linda história. Vamos observar agora o nosso objeto de conhecimento? Aula 33, objeto de conhecimento, a Guerra Fria, confrontos de dois modelos políticos e o detalhamento, a Guerra Fria, confrontos de dois modelos políticos. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! Quando nós falamos de Guerra Fria, vem à nossa mente algumas palavras que nós já ouvimos por aí, né? Como, por exemplo, a corrida armamentista. Quando se fala de corrida armamentista, vem à nossa mente, no caso, armamentos correndo, talvez possa vir na mente de vocês, né? Mas nesse momento aqui, seria justamente as potências que estavam disputando para conseguirem ali ter o armamento necessário para uma possível guerra, né? Então, observem só que nós trouxemos um gráfico para vocês olharem como é que se deu essa corrida armamentista. Olhem só, né? Observem aí que entre os anos de 1950 até 2010, nós temos aí essa questão da Guerra Fria. Então, estamos vendo aí na área em lilás, né, os Estados Unidos, e na área rosada, justamente a União Soviética, que atualmente é a Rússia, né? Estamos aí passando já do período da Guerra Fria para os tempos atuais. Então, essa corrida armamentista, ela ainda é presente até hoje, certo? Então, esse desenvolvimento dessa corrida armamentista foi um dos grandes aspectos da Guerra Fria, um período de tensão geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que tem esse contexto de Guerra Fria, tem essa denotação de Guerra Fria, porque não houve um combate direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas sim em territórios que eles influenciavam, por isso que é conhecido como Guerra Fria, ok? Então, durante esse período que durou de mais ou menos 1947, pós Segunda Guerra Mundial, até 1991, né, que é quando tem aí a dissolução da União Soviética de fato. Isso envolve a competição intensa entre as duas superpotências para desenvolver e acumular arsenais nucleares, buscando superioridade militar e dissuasão estratégica, ou seja, o poder de convencimento. Quando um desses países estavam à frente de um conflito, eles ameaçavam justamente a detonação de armas nucleares. Então, vamos lá para os principais aspectos da corrida armamentista. Principais aspectos da corrida armamentista: desenvolvimento de armas nucleares. Em 1949, a União Soviética vai testar sua primeira bomba atômica, quebrando o monopólio nuclear dos Estados Unidos. Até então, o único país que tinha detonado as suas bombas atômicas tinha sido os Estados Unidos, né, que foi ali comprovado nas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que os norte-americanos jogaram ali as duas bombas atômicas em cidades japonesas, ocasionando também o fim da Segunda Guerra. Em 1950, nós temos aqui o desenvolvimento de bombas de hidrogênio por ambas as superpotências com um grande poder destrutivo. Vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, o material nuclear das bombas era plutônio e urânio. E as bombas de hidrogênio elas vão ser vão vir depois dessas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, certo? Bombas atômicas mais potentes que as bombas usadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E qual vai ser o motivo para essa corrida armamentista, por essa busca justamente de desenvolver essa energia nuclear, essas bombas nucleares? Rivalidade ideológica entre o capitalismo, que nós já sabemos que é liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo liderado pela União Soviética. Lembrem sempre na cabeça de vocês, Guerra Fria, eu vou ter o embate ideológico entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e também a União Soviética, que vai estar ali liderando o comunismo, certo? Nesse contexto, vamos observar também os mísseis balísticos intercontinentais, que são conhecidos como ICBMs. O que seria isso, professora? São mísseis que seguem uma trajetória pré-determinada, que não pode ser significativamente alterada após o míssil
queimar todo o seu combustível. Ele tem ali uma missão e ele só vai parar quando atingir o seu objetivo. Então, ele tem ali uma trajetória já programada e uma vez ele enviado, ele não vai ser interceptado, ele não vai parar sozinho, ele só vai parar quando ele atingir o seu alvo, certo? Alcance superior a 5.500 quilômetros, projetado principalmente para entrega de armas nucleares. Então, essa é a função, né, desses mísseis balísticos, ok? Então, em 1957, o lançamento do Sputnik pela União Soviética mostrou a capacidade soviética de lançamento de mísseis intercontinentais. Até então, essa questão de desenvolvimento nuclear estava de posse norte-americana. Mas, em 57, nós vamos observar o lançamento do Sputnik, que é justamente também o nome dado ao programa de lançamentos nucleares desenvolvido pelos soviéticos. Esse desenvolvimento de sistema de defesa antimíssil. Em 1972, vamos observar o Tratado de Mísseis Antibalísticos, que foi justamente resultado de um plano chamado SALT, primeiro, em que eles queriam ali reduzir a emissão e a produção de armas nucleares, certo? Esse tratado ficou conhecido como ABM, que foi assinado entre Estados Unidos e União Soviética, contexto de Guerra Fria, ok? Que vai limitar a implantação de tais sistemas para prevenir uma corrida defensiva. Então, como se estava observando ali a questão de ter esse desenvolvimento armamentista nuclear, era necessário haver um freio, era necessário ter ali uma situação em que pudesse conter essa questão dos mísseis. E isso vai ocasionar o que nós conhecemos como crise dos mísseis de Cuba em 1962. Observem só, né? Nós temos aqui, de um lado, os norte-americanos, do outro lado, os russos, em que eles vão justamente mostrar como é que vai se dar essa crise dos mísseis. Então, olha só, a crise dos mísseis, crise de outubro, ou também a crise dos 13 dias, foi um confronto entre Estados Unidos e União Soviética, mas, professora, só está falando de Cuba. Lembrem que, contexto de Guerra Fria, eu vou ter sempre por trás Estados Unidos e União Soviética. Então, a Cuba, neste momento, vai ser usada como palco da Guerra Fria. E, nesse contexto, os Estados Unidos vão instalar mísseis nucleares na Turquia, Inglaterra e Itália. Em contrapartida, haverá também a colocação de mísseis em Cuba. E Cuba é um território bem pertinho dos Estados Unidos. Logo, houve ali uma questão de preocupação norte-americana com a instalação de mísseis soviéticos próximo às suas fronteiras. Vamos lá ver os objetivos, né? O motivo, aliás. A União Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, decidiu instalar mísseis balísticos de médio alcance em Cuba. E a ameaça aos Estados Unidos estava ali automaticamente vista, a olhos nus. Imagina só, o território que está bem próximo às suas fronteiras está com o armamento do seu maior inimigo naquele contexto. Claro que isso vai gerar ali um momento de tensão. E é justamente que vão ser chamados de 13 dias de tensão mundial. E qual vai ser o desfecho? Retirada dos mísseis soviéticos de Cuba e de mísseis norte-americanos da Turquia. Então, os dois lados tiveram que ceder. Foi um momento bem crítico na história, porque a qualquer momento poderia ter mesmo a deflagração dessas bombas nucleares, desses mísseis, e ocasionando aí a morte de muitas pessoas. Então, de acordo com, no caso ali, acordos diplomáticos, houve a conversação para que ambos os países cedessem. Então, tanto os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba, havendo ali uma intercepção dos norte-americanos em que eles revistaram realmente a retirada desses mísseis em navios soviéticos que estavam saindo de Cuba, e também a retirada de mísseis da Turquia, que também é um território próximo à União Soviética. E quais foram as consequências da corrida armamentista? Vamos a eles. Custos econômicos, economias abaladas, tensão global, risco de uma guerra nuclear, inovações tecnológicas, avanços em áreas como a energia nuclear e a exploração espacial. E vamos observar também a questão do fim da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria.
Então, essas são as consequências gerais da corrida armamentista. E como o próprio texto está falando, né, uma das consequências é a corrida espacial. E vamos verificar o que foi essa corrida. Competição norte-americana e soviética na área espacial. Vamos observar a busca pela superioridade tecnológica e científica. E nesse caso, neste contexto da corrida espacial, a União Soviética vai despontar esta corrida com o lançamento do Sputnik em 1957. Agora nós trouxemos para vocês uma linha do tempo dessa corrida espacial. Observem só o nosso míssil, né, subindo e começando em 1957, nós temos aí o lançamento do Sputnik, o nosso primeiro satélite soviético. Em 57 também, a Laika foi o primeiro ser vivo ao espaço. Laika era uma cadela e ela foi colocada em um míssil e levada, né, justamente para o espaço. Em 1961, o primeiro homem no espaço, cosmonauta Yuri Gagarin, a bordo do Vostok I. Professora, mas o que é cosmonauta? Cosmonauta é o astronauta que nós conhecemos, né? Só que esse termo é utilizado pelos soviéticos, então é aquela pessoa que está treinada, está habilitada a estar no espaço, ok? Em 1961 também temos o primeiro americano no espaço, que foi o astronauta Alan Shepard. Continuando, em 1965, o primeiro passeio espacial com o cosmonauta soviético Alexei Leonov. Em 1969, nós temos o programa Apollo e o pouso na Lua, astronautas como Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na superfície lunar. E em 1971, nós temos a Estação Espacial Salyut, primeira estação espacial soviética, que foi justamente a Salyut I. Então, esse programa espacial da União Soviética, todo ele era chamado de Sputnik. Então, todos esses lançamentos, houveram ali muitas tentativas em que houve algumas que deram certo, né? Alguns com tripulação, com animais, e outros não deram certo, ocasionando ali também a morte de alguns seres vivos, né? No caso ali os animais, como num caso que teve lá justamente o lançamento de um míssil com um casal de cachorros com pássaros e também um coelho, e por conta de haver ali um problema interno nesse míssil, ele acabou sendo detonado antes de ele voltar à superfície terrestre, certo? Então vamos lá. Quais são as consequências da corrida espacial? Avanços tecnológicos significativos, impacto profundo na política, na cultura e na ciência, desenvolvimento de novas tecnologias e educação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Todas essas consequências vocês vão observar que vão ter pontos ali positivos, visto que nós teremos aqui justamente o desenvolvimento de novas tecnologias no contexto dessa corrida espacial, dessa corrida armamentista, em que vão buscar ali desenvolver principalmente a questão tecnológica e também da ciência. Nesse contexto de Guerra Fria, vamos observar agora o nosso mapinha, em que vai mostrar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Foi uma guerra entre os dois países, entre os dois territórios, mas precisamos entender que nem sempre a Coreia ela foi dividida. Era um único território, é uma península, e esse território, antes da Guerra Fria, ele era ocupado pelos japoneses. Então, durante muito tempo, houve ali a imposição da cultura japonesa, houve também a questão de tomada de terras produtivas e férteis pelos japoneses nesse território coreano. Então, eles viviam num momento ali de subjugação aos japoneses. Quando acaba, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, os coreanos eles ajudam os americanos a combater os japoneses no seu território. E claro que isso vai gerar ali um conflito, certo? Observe, né, que nós temos aqui a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que estão em conflito, e houve ali a separação das duas Coreias. Vamos conhecer mais sobre a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia acontece entre 1950 a 1953. Nós temos um conflito militar na Península Coreana.
Conferência de Potsdam, divisão da Coreia com paralelo 38. Então, esse paralelo 38 vai dividir justamente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, certo? Duas zonas de ocupação. O Norte é controlado pela União Soviética, logo tem viés ali comunista, e o Sul é controlado pelos Estados Unidos, com o viés o quê? Capitalista. Vamos observar que nós teremos a implantação da República Popular Democrática da Coreia, conhecida como Coreia do Norte, e a República da Coreia, conhecida como Coreia do Sul. Então, esses dois territórios, eles vão ali coexistir, havendo uma separação, que é justamente no paralelo 38, que vai dividir as duas Coreias. Ok? Intervenção internacional, Guerra da Coreia. Os Estados Unidos lideraram a formação de uma coligação de países para defender a Coreia do Sul. Sabemos que a Coreia do Sul tem apoio de quem? Dos Estados Unidos da América, certo? Comandante das forças da ONU era o general Douglas MacArthur. E esse general, ele acabou querendo detonar bombas nucleares no território da Coreia. Mas quando a ONU observou os seus interesses em relação à detonação dessas bombas, eles acabaram afastando o general Douglas MacArthur deste momento da Guerra da Coreia, né? Então não houve a detonação de bombas e continuou o conflito terrestre e também aéreo dentro da Coreia para verificar qual seria a vencedora. O contra-ataque de Incheon, em 1950. Desembarque anfíbio. Professora, o que seria esse desembarque anfíbio? Seria justamente um ataque pelo oceano, né, pelos mares. E esse Incheon é um porto que fica próximo de Seul, que é justamente a capital da Coreia do Sul. Então, como a Coreia do Norte estava atacando a Coreia do Sul, a sua retaguarda ela estava, vamos dizer assim, vulnerável. Então, eles aproveitaram essa vulnerabilidade e começaram a fazer esses ataques por via marítima. E aí, acabou ali virando o curso da guerra e empurrou as forças norte-coreanas de volta ao norte. Antes de haver esse contra-ataque, a Coreia do Sul estava praticamente tomada pela Coreia do Norte. Então, quando houve esse contra-ataque, houve justamente essa virada de curso da guerra, ok? Continuando. Intervenção chinesa na Coreia, né? Professora, mas a senhora tinha falado somente em relação à União Soviética e em relação aos Estados Unidos. Mas olha só, a China, ela está bem pertinho, né, desse território. Então, o que os chineses observaram? Bem, se a Coreia do Sul está com o apoio dos Estados Unidos, se eles tomarem todo o território da Coreia do Norte, toda a Coreia do Norte com a Coreia do Sul vai estar sob influência de quem? Dos Estados Unidos. E lembrando que a China possuía um governo também que não era, assim, aliado aos Estados Unidos. Então, o que eles perceberam? Se os Estados Unidos conseguirem vencer essa guerra aqui, nós estaremos numa situação bastante delicada por um possível ataque dos Estados Unidos ao nosso território. E é por isso, né, que a China vai apoiar a Coreia do Norte, enviando tropas militares que empurraram as forças da ONU para Seul. Seul, lembrando que é a capital da Coreia do Sul, certo? Então, esse foi o objetivo neste momento. Série de avanços e recuos, combates travados nos dois lados da batalha. E o que vai gerar isso aqui, né? O paralelo 38, que é justamente esse tracejado aqui, ó, como vocês estão vendo, paralelo 38, que vai separar as duas Coreias. Posições fortificadas sem mudanças territoriais significativas. Neste momento da guerra, eles vão utilizar o que nós conhecemos como a tática de guerra, né, de trincheiras, em que eles vão estar ali disputando seu território, não havendo ali avanço significativo, nem do lado da Coreia do Norte e nem do lado da Coreia do Sul. A guerra vai estar ali parada, certo? E como é que vai terminar a Guerra da Coreia? Em 1953, nós temos o armistício,
que é justamente um acordo de paz, e vai ter o estabelecimento da zona desmilitarizada da Coreia, ao longo do paralelo 38, separação das duas Coreias. Queridos, lembrando que na Guerra da Coreia não houve um tratado, não houve um documento assinado para a separação das duas Coreias. O que houve foi uma negociação, houve ali um momento ali de diplomacia em que houve a separação dos dois territórios. E nesse momento houve a colocação de um governo comunista e de um governo capitalista, em que eles ficariam ali discutindo e observando como é que se daria a reunificação da Coreia. Infelizmente, não houve a reunificação, certo? E a Coreia continua separada até hoje. Vamos observar quais foram as consequências da Guerra da Coreia. Vamos lá. Milhões de mortos, feridos e deslocados, além da devastação generalizada da Península Coreana. Vamos observar a divisão da península em duas nações distintas, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sendo aí sendo um conflito significativo da Guerra Fria. Então, nós temos aí o estabelecimento das duas Coreias e, no caso ali, mais uma confirmação do que foi a Guerra Fria. Nesse contexto de Guerra Fria, vamos à Guerra do Vietnã agora. Olhem só, trouxemos aqui um mapa mental para vocês verem. A Guerra do Vietnã, ela acontece entre 1955 a 1975. Então, foram aí 20 anos de conflito no Vietnã. Vamos ao contexto. O que diz o nosso contexto? No século XIX, colonização francesa. No século XX, ocupação japonesa, já no contexto ali da Segunda Guerra. Em 1945, nós temos a independência do Vietnã. Ho Chi Minh, que vai ser ali a figura principal para a independência do Vietnã. Entre 1946 e 1954, nós temos a Primeira Guerra da Indochina. Indochina é o nome dado à península em que o Vietnã está inserido. Junto com a Indochina, na Indochina nós temos o Vietnã, o Laos e o Camboja. Então, essas três regiões fazem parte da península da Indochina. E a região ela era dominada pelos franceses. Quando tem essa independência do Vietnã, claro que os franceses não vão ficar de mãos atadas, né? Não vão ficar de braços cruzados observando o conflito acontecer e eles perderem um território. E os franceses vão em busca justamente de reconquistar o território, ok? Continuando, vamos ao Acordo de Genebra. 1954, a divisão do Vietnã com paralelo 17. Vietnã do Norte, comunista, Vietnã do Sul, com viés capitalista. A teoria dominó. O que seria essa teoria dominó, professora? É um impulso, né, vai impulsionar uma intervenção americana no Vietnã para conter a expansão comunista. O que os norte-americanos pensaram? Nós vamos acabar com esse conflito aqui no Vietnã, vamos impor aqui o capitalismo e acabar com essas ondas de viés comunistas pelo mundo. Então, uma vez que a gente conseguir instaurar o capitalismo aqui, nós vamos mostrar que nós somos capazes de acabar com todas as formas de manifestações comunistas em qualquer país que vier a acontecer. Era essa a teoria norte-americana neste momento. Tática de guerrilha. O que é, professora? Adaptadas às condições locais, aproveitando-se do terreno e do apoio popular. Eles usavam a trilha Ho Chi Minh, que era uma rede de caminhos através do Laos e Camboja, que era utilizada para movimentação de tropas e suprimentos, dificultando a intercepção pelos americanos. Qual era uma das táticas dos americanos? Acabar com o abastecimento para o Vietnã do Norte. Só que o Vietnã do Norte, eles utilizaram ali uma outra forma, né? Que justamente usavam ali as florestas para poder ter a aquisição de recursos que eles precisavam para a sua sobrevivência, certo? Continuando, 1965, temos o incidente do Golfo de Tonkin, ataque norte-vietnamita aos navios americanos. Esse vai ser o estopim para a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em 1968, nós temos a ofensiva do Tet, que foi uma série de ataques coordenado pelo Vietnã do Norte e pelo Viet Cong contra alvos militares e civis no Vietnã do Sul. Estados Unidos,
vão diminuir seu apoio ao Vietnã. E o ponto de virada vai ser justamente a opinião pública dos Estados Unidos. Nesse momento, nos Estados Unidos, estava havendo o movimento hippie, um movimento que apoiava a paz, o amor, um movimento que eles não estavam ali contra a guerra, e essa guerra do Vietnã para os Estados Unidos não estava trazendo nenhum benefício. Pelo contrário, estava ali justamente levando muitos norte-americanos à morte. Muitos norte-americanos foram para as frentes de batalha no Vietnã, não tiveram sucesso, e esse momento não cabia mais para os Estados Unidos. Então, havia a pressão também norte-americana, da população civil norte-americana, para que os Estados Unidos acabassem ali se retirando desse conflito dentro do Vietnã, certo? Em 1975, nós vamos observar a tomada de Saigon, do Vietnã do Sul, a ofensiva final do Vietnã do Norte, e Saigon é capturada. E quais são as consequências da Guerra do Vietnã? Milhões de vietnamitas mortos, uso de armas químicas como napalm, que era um agente laranja. Esse napalm, ele era uma espécie de inseticida, e uma vez ele jogado nas florestas, ele queimava aquelas florestas. Então, como os Vietnã do Norte possuía ali o apoio da população, um dos objetivos deles, né, era justamente acabar com as comunidades, acabar com as vilas e tornar aquela área ali totalmente ali desmatada para eles encontrarem o esconderijo dos Vietcongs, certo? Continuando, fracasso americano, reunificação do Vietnã e a República Socialista do Vietnã com capital em Hanoi. Então é assim que termina a Guerra do Vietnã. Continuando, e quais são as consequências da Guerra da Coreia e do Vietnã no contexto da Guerra Fria? Contenção do comunismo, aumento de despesas militares, criação de alianças regionais na Ásia, como o SEATO, Organização do Tratado do Sudeste Asiático, e também vamos observar uma mudança política externa dos Estados Unidos, como aquele tipo de guerra que eles estavam implementando no contexto da Guerra Fria já não estava mais dando o resultado esperado, até porque ele não tinha mais o apoio da sua população civil, eles vão mudar essa política externa. Vamos observar também uma redução das tensões entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Durante a década de 1970. E ainda vai inspirar movimentos de libertação em outras partes do mundo, como na África e América Latina. Então, todo esse contexto da Guerra Fria, essa disputa ideológica, essa briga entre as duas grandes potências naquele momento, vão ocasionar ali vários problemas, vai ocasionar várias guerras, a morte de muitos civis, a utilização de armas químicas cada vez mais poderosas, como nós observamos há pouco na Guerra do Vietnã, como a bomba de napalm. Ele recebeu o nome de agente laranja porque ele era transportado em túneis na cor laranja e eles eram jogados nas florestas. O Vietnã, para quem não sabe, é um território que ele possui ali uma floresta muito densa, muito úmida, e também havia ali a questão de muitas chuvas. Então, esse território, ele não era para iniciantes. Então, a população local, os vietnamitas, eles reconheciam o local. Já os norte-americanos não tinham a mesma sorte, né? E ainda tinha a presença dos Vietcongs, que eram justamente as pessoas do Vietnã do Norte que estavam no Vietnã do Sul, e eles possuíam o apoio do Vietnã do Sul para conseguir manter suas táticas de guerrilha na região sul do Vietnã. Então, isso foi um dos motivos para que a Guerra do Vietnã não tivesse vamos dizer assim, um vencedor legal, né? As duas potências que participaram da guerra, elas perderam de fato, e essa guerra ela acabou durante muito tempo sendo uma vergonha para os Estados Unidos, apesar de eles não reconhecerem. Mas muitos estudiosos, muitos historiadores verificam que não houve de fato uma vitória significativa para os Estados Unidos no contexto da Guerra do Vietnã. Então, queridos, esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!